dia pensar que é um novo dia, é outra... E aí a palavra toda se resume a isso aqui, ó, que é o que tu tá falando, que é o que a Sidna tá falando. Aí a brecha, gente. A brecha vibratória. Tá? A brecha vibratória faz tu atrair um feitiço, ou faz com que ele pegue. É que nem diz os antigos, né? As palavras da gente têm poder, né? Se tu disser que tá bem, tu fica bem. Se tu disser que tu vai ficar mal, tu fica mal. Atrai mais. Né? Se tu disser que nada vai te afetar, nada vai te afetar. É o poder da palavra da gente. Né? Aí eu tenho uma outra pergunta aberta agora, pra gente seguir discutindo. Mas por que então parece que todo feitiço possui um endereço vibratório infalível? Parece que todo feitiço que nos fazem pega. Será que a gente está sempre ruim? Eu acho que muitas vezes as pessoas que se tornam negativas pelos dias, pelo modo que as coisas se encaminham. Além da grande influenciação negativa, Isso, né? é. De vários meios. Aí é fácil baixar tua vibração. Sim. Nós somos- Ou até mesmo, eu não sei, posso estar errado, acredito, mas um exemplo, se eu sou muito próxima dela e ela tá mal, né? Ou a pessoa que mandam pra mim e ela tá mal e eu tô bem, pode ser que mandaram pra mim e ela fique mal por, né, se as pessoas próximas, né? Eu já, me fizeram pra dentro fizeram uma coisa pra minha casa. Mas eu tô bem, fulaninha tá bem. Mas fulaninha tava tão, agora piorou. Aí por correspondência vibratória, ela acabou sintonizando. Isso pode acontecer, bem falado. Porque aí é por sintonia vibratória, né? Mas eu vou te contar uma coisa, só não lembro do livro que eu li. Que diz que muitas vezes, no caso, um feitiço que foi feito para ti nessa reencarnação que eu estou, não me pegou. Mas provavelmente na próxima Fica rondando. e vai me atingir na próxima. Era exatamente Isso bem agora o que eu ia fundamento. falar. Eu li, agora não sei se foi o Robson que mesmo. Fica rodando. É que exatamente o que eu ia falar, porque vocês estavam falando, estava deixando vocês debaterem. Não vou também intrometendo toda hora na conversa de vocês, né? Gente, que vocês falaram várias coisas, sintonia, brecha e tal. Mas tem um fator também preponderante na questão do fluido. Às vezes a pessoa está vibrando que nem uma luz, um cristal, linda, maravilhosa. Mas mesmo assim o feitiço pega. O que pode acontecer? Às vezes tem a questão kármica, gente, que é a palavra-chave. Às vezes a gente está leve como uma pluma. Porém, às vezes, a gente está leve como uma pluma e aquilo teria que ficar leve como uma pluma, mas aos 30 anos foi decidido que a partir dos 30 eu teria que começar a resgatar as minhas faltas de vidas passadas. A partir dos 30, por exemplo. Um exemplo que eu estou dando para vocês. E aí, digamos que aconteça isso que tu falou. Foi feito um feitiço que estava ainda em vibração, em sintonia, e te encontrou a partir dos 30, como estava previsto pela espiritualidade. Aconteceu de entrar em sintonia vibratória, de ser despolarizada aquela frequência que estava fechada, e aí te encontrar, mesmo tu estando em vibração elevada, por questões kármicas. E às vezes até um feitiço feito nessa vida. Digamos, alguém te fez um feitiço hoje, tu toda tua linda, maravilhosa. Só que agora começou a época de tu começar, justamente agora começou a época de tu pagar teu karma. Justamente agora. Foi por acaso? Não foi por acaso. Já estava previsto, infelizmente, a espiritualidade ela começa a juntar, é como um imã de atração, gente. A espiritualidade começa a prever como se fosse prever que alguém fosse fazer um mal e sabe que tu necessita passar por aquele mal e começa a unir as coisas como se fosse um imã. Então tu começa a pagar teu karma através do mal dos outros. Infelizmente a gente não fez mal em outras vidas, vai fazer o quê? Mesmo tu estando em sintonia vibratória elevada. É óbvio que se tu estivesses em sintonia
baixa, tu já teria atraído essa magia, esse feitiço muito antes. E se estivesses em sintonia baixa, ficarias talvez 5, 10 anos com esse feitiço vibrando. Agora, se te mantiveres em sintonia elevada, talvez na outra semana um amigo te diga, vai lá no centro do fulano, e na outra semana foi desfeito o feitiço. Em 2 semanas tu tá curado. Uma coisa Entenderam, gente? sobre essa questão kármica, gente, é que o que acontece? Chegou até um momento, todos nós sabemos que nós cometemos erros, né? Então a gente provavelmente tem obsessores que a gente deve, gente. Infelizmente é assim. É. Né? A gente está no local, a gente está nesse mundo de provas e expiações por isso. Então a pessoa nasceu, está lá no cantinho dela, bonitinho, beleza, e os obsessores não encontraram. Entende? Eu sempre digo, né? A gente sabe do poder magnético de um trabalho magístico, de uma feitiçaria. A gente sabe, todo mundo conhece isso aí. Mas o maior problema que eu, né, em meu pequeno conhecimento, assim, entendo, é as questões obsessivas kármicas. Porque que fez o feitiço, te bateu e tu baixou a vibração. Quando tu baixou a vibração, a galera lá onde estavam, lá no umbral, digamos. Esqueci. Eles nem lembravam de ti. Fez o trabalho, baixou a tua vibração, pá. Eles, é instantâneo. Te cataram, porque tu pode estar com o teu corpo, mas a tua energia não mente. E aí eles veem, não é mais efeito do trabalho. E aí, aonde, né, os grandes magistas tomam o mérito do trabalho, né? Ah, porque fiz um trabalho e aconteceu isso. Não, não foi. É que o cara baixou a vibração com o trabalho e aproximou os obsessores de outras existências com muita força, assim, de cobrança. Aí a vida da pessoa vai abaixo e foi o cara que fez. Não, não foi. O trabalho apenas ajudou a encontrar lá. Né? Tu vai até um local na espiritual, vai, como diz o Mateus, encaminhado até uma casa espírita, até uma casa apométrica, desmancha o trabalho. Feito. Mas a questão não é essa. A questão são os obsessores teus. E eles geralmente vão se afastar da gente, né? Ou por merecimento, né? Isso é um fato, que a espiritualidade chegou o tempo. Não pode mais fazer isso, vão embora. Ou o merecimento que tu tem. Reforma íntima. Aí eles não te alcançam mais. Então o problema mesmo são o que a gente causou em outras vidas. Que aí não é, Mateus? A espiritualidade não vai tirar enquanto tu não melhorar, tu não tem que mudar. Não tem. Podem ter certeza, gente, quando a gente está trabalhando numa casa, no caso que vocês estão iniciando, quando fazem trabalhos, tudo se torna muito mais fácil. Se por acaso a gente for motivo de ser macumbato futuramente, se torna tudo mais simples, porque a gente já estando em sintonia elevada no trabalho e na alegria de estar trabalhando, na satisfação pessoal, aquilo que às vezes a gente fica 1 ano, 2, 3, 5, 10 em depressão, ai meu Jesus, e não me cura, não sei o quê. Às vezes é 24 horas, 2 horas. Para tudo tem uma solução. Tá? É muito simples. E aí agora me veio, porque eu já tinha até me esquecido que eu tinha prometido para falar para vocês o motivo da mensagem, né? Que ninguém me lembrou, porque ninguém estava curioso, porque eles queriam saber o que eram as placas, os taquinhos, né? Que aí, que justamente é isso aí, a questão da feitiçaria, porque nós não estamos livres da feitiçaria, né? Como nós aqui trabalhamos muito na quinta-feira atendendo as pessoas, desmanchando as feitiçarias, muitas casas, terreiros, gente, como a gente sempre fala, acreditam, e por verem talvez os nossos vídeos, porque você sabe que a gente posta todos os nossos vídeos e tem a manjar e tal, acreditam que a gente trabalha fazendo, entregando trabalho, essas coisas e tal, e também fica fazendo demanda para os outros, né? O que não é verdade, porque a gente não faz nenhum tipo de trabalho. E então, de vez ou outra, ficam fazendo trabalho pra gente, né? Ficam fazendo macumba pra gente, como a gente está falando lá na primeira tela, né? Ficam fazendo macumba pra gente. E aí eu tava lá, hoje é segunda? Hoje é segunda. Quarta-feira eu me levantei e digo pro Fabinho, aí digo,
que eu tava bem ruimzinho, tipo, mas eu tô meio estranho hoje, tipo, porque todos os dias a gente faz muito trabalho desdobrado e faz muitas incursões no umbral, faz resgates, e aí mais ou menos eu tenho noção das sensações que esses espíritos têm, desses espíritos umbralinos. E espíritos de demanda têm outro tipo de sensação. Tá, entendi que eram espíritos de demanda. Tudo bem. Durante a manhã, aí eu trabalhei de manhã aqui, porque geralmente eu abro os olhos e já trabalho aqui. Era 7h30, 8 horas da manhã, antes de ir para a caixa, já trabalhei aqui uma meia horinha, 20 minutos e tal. E aí depois, durante a manhã, eu senti que estava ainda atuando sob vibração de espíritos de demanda. Tá, normal, porque já estou acostumado e sigo o trabalho normal e tal. E mesmo assim, seguindo encaminhando os espíritos, conectando com a espiritualidade, pedindo auxílio, que já fossem encaminhados. Aí, ao meio-dia, quando eu vinha vindo, porque eu venho a pé, tá fazendo isso, acho que é de vez em quando, né? Eu venho a pé, e aí eu me dei conta, digo, não, isso foi um trabalho que fizeram para nós. E aí eu